nada a aceitar dos gentios. Portanto, os tais devemos acolher para que sejam cooperadores da verdade. Escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de o fazer e ainda os exclui da igreja. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. De Demétrio, porém, todos e até a própria verdade dão testemunho. E nós também damos testemunho, a saber que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha eu muitas coisas para te escrever, mas não o quero fazer com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falarei face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os irmãos, os amigos por nome. Então, esta carta que João escreve a um irmão, e por ela nós concluímos, como o Tiago disse inicialmente, nós concluímos que João não tinha Facebook. Esta é a primeira lição. Não é a primeira lição. João tinha amor e desejo por se relacionar com pessoas. Ele não só queria mandar missivas e descrever uma série de questões de como é que as pessoas se deveriam proceder, mas ele queria ter um relacionamento face a face com as pessoas. Então, nesta carta nós vamos ter 3 personagens, e ela é dividida exatamente por estas 3 personagens. Temos o amado Gaio, temos este homem, o Diótrefes, que provavelmente era o pastor da igreja. Hoje vou falar dos pastores da igreja. E temos Demétrio, que era um outro líder enviado, um pregador pelo menos, que era enviado por João para testemunhar às igrejas. Então vamos falar deste primeiro homem, amado Gaio. O que é que ele diz de Gaio? Gaio, em primeiro lugar, é curioso que começa por esta expressão amado. E eu estava tentado a pôr um outro título na pregação, mas depois, obviamente, o pastor Eddie René Kivinski, que alguns já ouviram na net, conhece, um pastor muito bom, brasileiro, que tem umas mensagens extraordinárias. Ele tem uma mensagem muito boa que eu recomendo que vocês ouçam sobre esta temática. Amado ou admirado? Eu quero ser amado ou quero ser admirado? E é tremendo esse texto, essa abordagem que ele faz, baseado na passagem do filho pródigo, acerca desta necessidade que todos nós temos de ser amados. E às vezes, quando não somos amados por quem deveríamos, obviamente passamos a outro modo, que é tentar a admiração de alguns. Ainda que o amor contém admiração, mas a admiração não contém necessariamente o amor. Então muitos de nós queremos ser admirados, e tantos de nós andamos à busca de admiração e fazemos coisas extraordinárias, coisas admiráveis, para ver se alguém nos admira. Porque muitas vezes nós temos um vazio tão grande dentro de nós, porque não nos sentimos amados, que acabamos por pensar que se alguns nos admirarem, vamos tapar o buraco que aqueles que nos deviam amar não o fizeram. Então a primeira reflexão que eu gostaria de vos deixar esta manhã é: tu és amado ou tu buscas admiração? Porque isto vai determinar o teu equilíbrio emocional. Como é que tu te sentes? E obviamente isto vem dos nossos pais. Quando nós não fomos amados pelos nossos pais, a maior parte das vezes andamos a vida toda a tentar buscar a admiração de alguns para ver se colmata este buraco e este vazio. Então nós deveríamos ter esta pergunta fundamental. A primeira pergunta fundamental que eu deveria fazer a partir deste texto é: quem são as pessoas importantes na minha vida? Das quais eu quero amor, e obviamente como o amor inclui admiração, das quais eu quero admiração. Porque obviamente eu posso receber admiração de muita gente, mas se eu não receber a admiração do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, muitas vezes todas as outras pessoas podem me admirar, mas não é suficiente. Continua aquele vazio interior, aquela angústia, porque as pessoas de quem eu espero admiração não me admiram, não me respeitam, não me valorizam. E como aquelas pessoas não me valorizam, não me respeitam, não me admiram, eu continuo à busca e muitas vezes tento convencer aquela pessoa que me deveria de amar a me amar mais. E obviamente isto causa uma desorganização emocional profunda. Por isso é que é tão importante nós sermos amados
por quem nos deveria de amar. E é tão grave quando aquelas pessoas que nos deveriam amar e proteger acabam por violar este princípio, abusando da nossa confiança. É por isso que deixa marcas tão profundas no nosso ser. É interessante que Gaio era este homem que era amado. E por isso, porque ele era amado, amado pelo apóstolo, amado entre os irmãos, obviamente ele tinha um proceder fiel. Era um homem que agia também em conformidade com o equilíbrio emocional que ele tinha. Porque quando nós somos desequilibrados, nós somos desajustados emocionalmente. E Gaio era um homem que era amado. Agora, o amor inclui afetos. Um homem, quando nega à sua esposa os afetos, obviamente desorganiza a sua esposa. A esposa, quando nega ao seu marido os afetos, desorganiza o seu marido. Um pai, quando nega aos seus filhos a proteção, a segurança, desorganiza emocionalmente os seus filhos. Os seus filhos, quando se recusam a amar os seus pais, obviamente fazem dor e marcam. Não há nada que marque mais um pai do que quando os seus filhos não são gratos por aquilo que os pais fizeram. E isto é talvez das dores mais difíceis de gerir. Gaio era um homem amado. O amado Gaio. João escreve. E é fundamental nós percebermos esta realidade para nós próprios, em primeiro lugar. Não é? Conta-se a história daquele marido que era muito insensível à sua esposa e depois de muitas tentativas, os filhos obrigaram o pai, já em idade avançada, a ir com a mãe a um terapeuta para ver se resolviam aquela desorganização familiar. E o homem lá contrariado foi ter com o seu terapeuta, enfim, ele não ia muito satisfeito. E o terapeuta estava a ouvi-los e ao fim de quase uma hora de conversar com aquele casal, o homem continuava sem perceber, na realidade, qual era o problema na sua relação. E o psiquiatra já estava tão incomodado, estava tão perturbado, o conselheiro já não sabia muito bem o que fazer. Ele diz, olha, eu estou aqui há uma hora convosco e não consigo lhe passar a mensagem que eu estou a tentar perceber, que você não percebe, que a sua esposa está a reclamar de uma coisa e você não entende. Então eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Mas entenda que é só por causa disso. Porque você não está a perceber a mensagem que a sua esposa está aqui a passar. Então o homem levanta-se da sua cadeira, agarra na esposa e diz, isto é o que a sua mulher precisa que você faça diariamente. E ele agarra na esposa, pega, dá-lhe um beijo na boca assim bem forte. Percebeu? E o homem disse, eu não sei se eu consigo trazer cá todos os dias, mas à segunda, quarta e sexta vou tentar. Há homens que não se enxergam. Não percebem que os afetos são fundamentais. Os afetos são fundamentais nas relações. O amado Gaio. Sentimos-nos nós amados por aqueles que deveriam nos amar. Então eu gostaria, se tiveres sítio onde anotas, estas coisas talvez nem precisem de notas. Quem são as pessoas de quem tu queres aprovação? De quem tu queres afeto? Porque essas pessoas são aquelas que te vão estruturar por dentro. Domingo passado eu não estive cá, não foi porque fiz Gazeta. Fui convidado para estar a pregar na Assembleia de Deus, ali de Algés, eles estavam em aniversário, fui mais a minha esposa. No final, graças a Deus, da pregação, depois isto é a vantagem de nós pregarmos em sítios que não nos conhecem, depois de um tempo de pregação, as pessoas vêm todas a agradecer, pastor, foi tão bom, agradecemos a sua pregação. Eu sou sincero, eu estava à espera da resposta da minha mulher, como é que correu? Porque ela é de quem eu espero a afirmação. É de quem eu espero a aprovação. Tu esperas a aprovação de quem? As outras pessoas todas podem dizer, pastor, foi uma boa pregação, mas se ela disser, Paulo, hoje esticaste, não foi tão boa. O comentário dela vale mais do que 50 elogios. De quem tu esperas a aprovação? De quem tu esperas ser amado? Ou amado Gaio? Porque nós esperamos alguma coisa de algumas pessoas. Uma pergunta mais importante ainda, que eu gostaria que tu respondesses. Quem está à espera da tua aprovação? Quem é que tu precisas de validar, aprovar, encorajar? E é aqui que nós pais às vezes falhamos imenso. Muitas vezes nós pensamos que estamos a validar, a aprovar, a encorajar, a entusiasmar, e o que estamos a fazer é a machucar, a diminuir, a regredir com as críticas, com palavras duras, com a maledicência, com a insatisfação constante. E muitas vezes passamos o fel daquilo que nós não tivemos para os nossos filhos. E em vez de os amarmos, os aprovarmos, os admirarmos, acabamos por os machucar. O amado Gaio. Este homem era amado pelo apóstolo João, era amado, como nós vemos aí, pelos irmãos da igreja. Agora, temos um outro homem que era Diótrefes.
Este Diótrofos tinha um comportamento completamente diferente deste homem que era amado. Agora, o que é que Gaio fazia na sua igreja? Porque é que Gaio era um homem amado pelos seus? Ele era um homem amado porque ele tinha um bom testemunho. É curioso que no verso 2, antes do bom testemunho dele, João deseja a este homem prosperidade. É a palavra que lá está no original grego. As nossas Bíblias dizem que te vá bem todas as coisas, mas a palavra lá do grego é prosperidade, que tenhas prosperidade e saúde. Mas esta prosperidade e saúde que João deseja é que seja segundo a prosperidade da tua alma. Não confundamos a prosperidade material, porque muitas vezes nós pensamos que uma pessoa próspera materialmente é uma pessoa abençoada por Deus. Então eu quero dizer que as pessoas que são os líderes dos cartéis de droga provavelmente são muito abençoados, não é? Porque eles têm fortunas com coisas que são crime. Então cuidado para esta ideia enviosada, ainda que Deus abençoa e traz prosperidade material, mas a prosperidade material não é sempre sinónimo de que Deus está na coisa, Deus está a abençoar. Então João desafia este homem, Gaio, a receber a sua prosperidade e que a sua prosperidade seja na medida de quão próspera é a sua alma. Jesus lá em Lucas capítulo 15 diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A pergunta é: onde é que está o teu tesouro? Aonde é que estás a investir os teus recursos? Porque onde está o teu tesouro, tu vais investir tudo. Tu vais investir os teus recursos, o teu tempo, o teu dinheiro, vais investir a tua sabedoria para alcançar aquilo. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E Jesus diz: amontoai nós tesouros nos céus, onde a ferrugem nem o ladrão minam. Amontoai tesouros lá onde aquilo verdadeiramente conta, o verdadeiro investimento. Então Gaio era um homem próspero porque ele tinha o coração nas coisas certas. Ele tinha o coração no lugar certo. Ele fazia as coisas corretas, com a motivação correta, e por isso João diz que Deus te abençoe ainda com mais recursos materiais, porque eu sei que tu vais fazer a boa gestão dos recursos que Deus te vai dar. E porquê é que ele diz isso? O texto segue a dizer: porque muito me alegro quando os irmãos vierem e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E aqui o andar na verdade é o caminhar em Cristo, é o viver da forma digna da vocação a que fomos chamados, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Não tenho maior gozo do que este, de que ouvir que os meus filhos andam na verdade. Andas tu caminhando na verdade? Obviamente espero que alguns irmãos tenham ouvido a pregação do nosso irmão José Manuel sobre a verdade. O amar em verdade, obviamente tem a ver com isto. João está a falar nestas 3 cartas com 3 ênfases diferentes, mas sobre o mesmo assunto. O assunto é a verdade e andarmos na verdade. E ele diz isto na primeira carta de uma forma mais universal, mais abrangente para toda a gente. Na segunda carta ele fala à igreja, à eleita, e ali ele fala à comunidade, e depois agora nesta carta ele vai particularizar e dizer como é que um homem, como é que uma mulher temente a Deus anda na verdade. E ele vai dizer então desta forma, verso 5: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos, especialmente para com os estranhos, os quais diante da igreja testificam do teu amor, aos quais, se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, farás bem. Porque por amor do nome saíram, sem nada aceitar dos gentios. Portanto, os tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. O que é que era andar na verdade para Gaio? Se calhar nós lendo isto assim não percebemos qual era o tema aqui. O tema aqui que João está a dizer é: Gaio, tu fazes bem em receber aqueles que vêm anunciar a verdade. Porque na segunda carta, os irmãos ouviram a pregação de domingo. Quem esteve domingo cá e ouviu? Ok? Ouviram a pregação de domingo. A segunda carta era: aqueles que são falsos profetas, não sejam brandos com eles. Aos falsos profetas devemos ser rigorosos e não os devemos receber em casa. Por outro lado, aos bons profetas, àqueles que anunciam a verdade, diz João, recebem em casa, e não só recebem em casa, como encaminham até à próxima missão. E esta era a estratégia missionária dos primeiros séculos. Se calhar é isto que está a correr mal nas igrejas. E é por isso que há tanta dificuldade em fazer missões no nosso país. Porque é interessante que aqui os pregadores vinham, estavam na igreja, e enquanto estavam na igreja, eles eram suportados por esta família, no caso Gaio e a sua família. Acolhiam-nos,
mas não só os acolhiam de uma forma simplória. Acolhiam-nos em casa, não os punham nos hotéis, e acolhiam-nos com grande hospitalidade, e depois encomendavam-nos para a próxima missão. Ou seja, pagavam-lhes as despesas até eles chegar à próxima igreja, tudo aquilo que era inerente à viagem. Se levasse um mês, era um mês que ele suportava dizer, está aqui o dinheiro, vai de camelo, ou de cavalo, ou de carroça, ou a pé, ou de barco, mas está aqui o dinheiro para as passagens, até tu chegares lá. E esta era a atitude de Gaio, por isso é que João o elogia tanto. Era um homem que era generoso para com aqueles que eram os bons profetas. Para com os maus profetas, para com aqueles que torcem as Escrituras, obviamente João diz na sua segunda carta, não os recebam em casa. Eu ontem estava a refletir, anteontem estava a refletir com o nosso grupo familiar sobre esta questão. E às vezes nós pensamos que receber em casa os falsos profetas é só receber na igreja algumas pessoas que trazem heresias. Isso seria um péssimo trabalho que os pastores fazem. Se nós trouxéssemos aqui à igreja maus pregadores, quer dizer, nós não tínhamos filtro nenhum, quer dizer, trazer gente que iria dizer heresias, éramos péssimos pastores. Obviamente, se calhar não é só isto que a Bíblia está a sugerir. Eu quero-te sugerir que muitas vezes nós convidamos para a nossa casa falsos ensinadores através da internet, através das televisões, através dos filmes, através das músicas. Nós somos influenciados muito por aquilo que nós vemos e de repente nós começamos a ter pensamentos que indiciam os falsos ensinos, contrários a Jesus o Cristo, ou andar na verdade. E nós passamos a acreditar que o ser humano, o indivíduo, é mais importante do que qualquer outra coisa no universo. E nós não percebemos que nós somos criados para nos relacionar uns com os outros. A geração moderna, que alguns de nós aqui representam, já foi começando a ser infectada por este vírus, que nos diz, tu és o centro do universo. Esta é a ideia narcisista de quanto mais autónomo, quanto mais individualista eu for, melhor para mim. E esta semana ainda estava-me a preparar para ter a aula dos namorados aqui e estava a ver um vídeo acerca de expectativas. Como é que nós muitas vezes criamos expectativas erradas acerca do outro e obviamente depois somos desiludidos, naturalmente. Eu tinha um pastor amigo que dizia assim, mas ficaste desiludido com aquela pessoa, isso é bom. Bom, pastor. Sim, então agora já não tens ilusões acerca dele, agora já tens uma visão realista de quem aquela pessoa é. Portanto, ela já não vai voltar a enganar porque já não estás iludido. Então ficar desiludido é positivo, não é negativo. Mas quando eu estava a ver esses vídeos acerca de expectativas, havia uma pessoa que dizia, eu tive tentado trazer aquele vídeo para os jovens ouvirem e analisarem aquele vídeo. Porque eu acho que eles iriam ouvir aquilo, porque eles estão num outro contexto cultural já, chamados mileniais, que valorizam muito o indivíduo. E iriam absorver aquilo, porque algumas das coisas que essa senhora estava a dizer até tinham fundamento. Ela dizia, nós temos que ser felizes e não esperar que seja a relação que nos traz a felicidade. Até um certo ponto isto é verdade. Mas se o outro que está na relação comigo não me preenche em absolutamente nada, eu não preciso do outro para absolutamente nada. Para que é que eu vou ter um relacionamento? É só chatice, não é? Porque eu vou ter que confrontar-me com os meus feitios, com os meus desejos, com as minhas necessidades, as minhas carências. Se o outro não me vem completar em alguma forma, ter o outro ao meu lado é só a chatice que fica. Então o outro é necessário sim, para me completar de alguma forma. Não é que eu tenha que colocar a expectativa que é na relação com o outro que eu vou ser completamente feliz. Não me entendam mal. Mas também não é na autonomia completa, no individualismo completo que eu sou completamente feliz. E este equilíbrio entre a necessidade do outro, de me relacionar com o outro e ser bem resolvido comigo próprio, que eu realmente encontro a felicidade. E então, Gaio é este homem que percebe quem ele é, porque ele é amado, mas também percebe a necessidade de ter outras pessoas à sua volta, e ele não só recebe as bênçãos espirituais destes pregadores, mas ele retribui materialmente a estes homens para que eles possam continuar a abençoar outros com os seus dons espirituais. Então Gaio era elogiado porque ele tinha uma visão missiológica enorme para com aqueles que vinham. Ele era capaz de dizer, estes são falsos mestres, estes não vão comer à minha mesa, porque era disto que se estava a tratar. Porque é curioso que no século II, rapidamente começaram a aparecer muitas pessoas que iriam visitar as igrejas, porque obviamente percebiam que vir à igreja tinham depois benefícios. Não é como a nossa aqui, que só dá o pequeno almoço de graça.
o que é já bom, já é positivo, mas ainda estamos longe daquilo que a igreja primitiva fazia. A igreja primitiva acolhia-os verdadeiramente em casa. Não só porque os hotéis naquela altura eram uma espelunca, as pessoas acabavam por ser roubadas pelo próprio dono da hospedaria, como obviamente era um perigo ser hospedado nas pequenas estalagens que haviam ao longo do caminho, era muito mais seguro ir para a casa de um irmão. Então o que é que aconteceu? Gente mercenária pensou, eu vou-me fazer passar por cristão e estou garantido para o meu sustento. Então aqueles que vieram após os apóstolos, o apóstolo João escreve que Gaio está a fazer bem acolhendo os irmãos, mas no século II, rapidamente, a Igreja, quando escreve a Didaquê, que é um documento onde estabelece os principais princípios da Igreja cristã, os pais da Igreja disseram o seguinte: quem ficar mais de 3 dias na casa de um irmão é um falso profeta. Porque obviamente havia já gente, no segundo século, o ser humano é tão inteligente, não é? Segundo século, já havia gente a querer viver disto. Falsos mestres estavam a querer aproveitar-se da generosidade. Mas olha que incrível, não mudou muito. Hoje temos igrejas que, se alguns de vocês forem visitar, mais de 20 minutos ou meia hora é a falar sobre... Irmãos, cuidado. Cuidado com aqueles que se querem aproveitar da generosidade dos irmãos. Agora, isto não significa que nós não somos responsáveis por missões em Portugal. Não significa que nós não somos responsáveis por trazer aquilo que é os bens materiais àqueles que são os nossos líderes espirituais. Temos que o fazer, sim. Porque esse é o ensino das Escrituras, é transversal às Escrituras. Jesus nos ensina isso. Eu não gosto da imagem, porque a imagem é pouco repugnante para mim, que sou pastor, não é? Mas a Bíblia diz, não se tapa a boca ao boi. Eu não quero pensar que eu sou... Porque eu sou a figura, não é? É uma imagem só, não fiquem presos à imagem. Mas não se tapa a boca ao boi que debulha. O que é que isto quer dizer? Aquele que trabalha é digno do seu salário, obviamente. E aquele que traz bênçãos espirituais tem que viver de forma digna. É interessante que João diz isto a Gaio. Gaio, tu és um homem que vale a pena elogiar. Tu és um homem que és amado. Porque tu encaminhas este homem. Como é que ele encaminha? Alguém consegue ver lá no texto como é que ele encaminhava estas pessoas? Ele encaminhava de forma... Conseguem ver lá, creio que é o verso 7, minha Bíblia fecha. Modo digno. 6, não é? Sim. Modo digno de quem? Cuidado. Às vezes nós pensamos assim, é para missões. É para dar à igreja, é para o apoio social. Então tenho lá umas calças rotas, mas não dessas que custam 150 euros. Daquelas que são mesmo rotas, velhas, não é? E umas coisas já estragadas, eu levo lá para a igreja, que é para mandar para o apoio social, que é para o apoio missionário. É interessante que Gaio era um homem a ser elogiado, era um homem amado, e toda a gente testificava do amor que tinha para com este homem, porque obviamente ele agia em amor. Era um homem que agia em conformidade com o modo digno de Deus. Não era um homem miserável. Não agia de uma forma mesquinha. Mas ele era generoso para com aqueles que eram verdadeiramente testemunhas de Deus. O que eu tenho notado muitas vezes é que nós somos brandos com os falsos mestres e somos mesquinhos para com aqueles que anunciam a verdade. Acabamos por contar os cêntimos para com aqueles que estão na verdade e para com aqueles que são falsos profetas, falsos mestres. Muitas vezes somos, não podemos se calhar catalogá-los assim, porquê. Irmãos, vale a pena voltarmos ao Evangelho. Vale a pena voltarmos às Escrituras e termos esta atitude que Gaio tinha, porque ele era um homem que abençoava aqueles que vinham anunciar a palavra de Deus e os fazia de forma digna de Deus. Ele honrava estas pessoas como se estivessem honrando a Deus. E por isso ele não era mesquinho na forma como acolhia estas pessoas. É importante nós fazermos isso com as pessoas que acolhemos, que vêm anunciar a palavra de Deus. Talvez esta estratégia que João aqui divulga poderia ser uma estratégia muito boa para nós aplicarmos e fazermos missões no nosso próprio país. Talvez não ficasse tão caro à nossa nação nós agirmos desta forma. Ele não tinha um compromisso para o resto da vida de apoiar aquele missionário, mas quando ele estava com ele, quando esse missionário vinha à sua igreja para anunciar a palavra, ele era acolhido por Gaio, e não só era acolhido quando ele estava ali, mas ele era pago as despesas todas até ele chegar à próxima igreja, onde ele era acolhido para outra igreja e era sustentado depois pela outra igreja e vivia de forma digna. Então, antes de eu entrar em Diótrefes, que era um outro aspecto, Diótrefes era este homem que, antes pelo contrário, não recebia ninguém.
Todos os comentadores concordam que este era o primeiro pastor ditador. Talvez alguns foram buscar a ideia do bispo, a figura, o pontificado, o último e a última palavra sobre o assunto a este Diótrefes. E não provavelmente a Pedro. Diótrefes foi aquele que, se entenderam as Escrituras, é aquele que nem aceita que João, que é apóstolo, venha à sua igreja dizer o que é que deve ser feito. Tal era a santidade, a imagem que ele tinha de querer ser admirado pelos outros e não amado. Enquanto Gaio era amado, Diótrefes queria ser admirado. Então ele não aceitava conselhos de nada nem de ninguém, nem do próprio apóstolo. Há alguns para isso auto-intitulam-se apóstolos. Como não querem aceitar conselhos de ninguém, nem do presbítero. Repararam na humildade de João? João apresenta-se como presbítero. E João era apóstolo, não era presbítero. Era apóstolo. Mas ele humildemente se diz: eu sou presbítero como os outros. Apesar de eu ter recebido o apostolado de Jesus Cristo diretamente, eu não preciso de puxar dos meus galões de apóstolo. Porque deveria ser suficiente dizer que eu sou supervisor da igreja. A palavra presbítero quer dizer exatamente isso. Supervisor da igreja. Para que alguém que é supervisor como eu me ouvisse. Mas Diótrefes não houve ninguém. É o primeiro ditador. E não só não houve ninguém que queria acolher, porque provavelmente a carta que João escreve a Gaio é porque Gaio interpela João dizendo: João, tu na última carta disseste que não devemos receber ninguém que seja falso profeta na igreja, nem em casa. E aqui o Diótrefes está a dizer que nós não devemos receber ninguém. É isso que estás a dizer? Ou há aqui um filtro? E João diz: não, Gaio, tu estás a fazer bem recebendo aqueles que anunciam a verdade. Isso é bom, não deixes de fazer isso. Agora, os falsos mestres, esses é que não recebas nem saúdes. Não permitas que eles tenham influência sobre a tua casa, porque eles vão minar. Agora, aquilo que Diótrefes está a fazer não é correto. Eu já escrevi para ele, vem lá no verso 8 e 9, eu já escrevi para ele a dizer que essa atitude dele não está correta, e já quis ir ter com a igreja para esclarecer este assunto, e ele não nos aceitou, mas eu quero dizer que eu vou na mesma. E quando eu aí for, Diótrefes vai ouvir algumas boas. Ele vai perceber quais são as suas más atitudes. E por isso, Gaio, não imites o mal. E aqui o mal é Diótrefes. Não imites alguém que é mesquinho nas suas dádivas, que é egoísta, que é, desculpem a expressão em português, mão de vaca, não é? Unha de fome. Conhecem essas expressões? Alguém que é coça para dentro, não é? Estou só a citar o vernáculo português. Alguém que olha para a sua bolsa e é tão egoísta que não quer partilhar nada com ninguém. Que não é uma atitude cristã, porque Jesus, quando veio e pegou no pão lá com os seus discípulos, e a Bíblia diz que Jesus, tendo dado graças, repartiu e deu. E esta é a atitude do verdadeiro cristão. Andar na verdade, em amor, é repartir com os outros aquilo que nós temos. Então nós temos estas duas atitudes, de Gaio e de Diótrefes, e obviamente Demétrio provavelmente era essa testemunha que vinha, e que Diótrefes está a dizer: não, esse fulano a gente até pode ir pregar, mas a gente dar ofertas nem pensar. Não, ele não tem nada que vir aqui pedir dinheiro, não, a gente não vai abençoar a vida dele. Ele pode até partilhar as coisas que João tem dito, porque provavelmente Demétrio era um enviado de João, não era um freelancer. É interessante que os pregadores itinerantes naquela época não eram freelancers, ou seja, não iam à sua autorrecriação. E isto é um fenómeno recente. Há pessoas que se auto-intitulam pastores ou auto-intitulam apóstolos e depois querem chegar aos sítios e partilhar alguma coisa. Não era assim que as coisas funcionavam. Eles eram enviados por alguém ou por alguma igreja. No caso do apóstolo Paulo, ele era enviado por quem? Vamos fazer aqui escola bíblica dominical. Quem sabe quem é que enviou o apóstolo Paulo? Falámos disso há pouco tempo na nossa escola bíblica. Quem foi? O apóstolo Paulo foi enviado pelo próprio Jesus. Esta é aquela resposta sempre correta. Sempre certa, não é? Parece aquela anedota da professora de escola dominical, não é? Que está na Páscoa e começa a dizer: então meninos, o que é na Páscoa, que é assim branquinho, com orelhinhas grandes, os dentinhos grandes, o que é que acontece na Páscoa que tem assim essas características? A criança levanta a mão: eu sei a resposta, professor, eu sei a resposta. É Jesus, mas que parece um coelhinho, parece. Não é? É esta a resposta. É Jesus que enviou Paulo, sem dúvida. Mas qual foi o instrumento que Jesus usou para enviar Paulo? Ok, a pergunta está mais bem colocada agora. Isto é só para os inteligentes que não chegam. Quem foi o instrumento que Deus usou, Jesus usou, para enviar Paulo? Vou dar uma dica.
Atos capítulo 13. Vou facilitar muito. Foi a igreja de Antioquia. Então, Paulo não era enviado no vácuo. Não foi enviado assim. De repente ele acordou e disse: eu vou ser enviado. Jesus claramente falou com ele, disse: tu vais ser o meu escolhido para anunciar entre os gentios. Ele sabia disto, mas ele aguardou, inteligente. Há muitos missionários que se auto-enviam. Este não é o princípio bíblico. E obviamente depois não tem o sustento, porque foram auto-enviados. Agora, aqueles que aguardam o tempo de Deus, porque Paulo sabia desde a sua conversão, desde Atos 9, que ele tinha sido chamado por Deus para ser enviado, para ser apóstolo aos gentios. No entanto, ele espera até Atos 13, e foram vários anos em que ele serviu na igreja, até que o Espírito Santo, diz lá em Atos 13, os separou, juntamente com Barnabé, e os enviou para os gentios. E Paulo foi obediente ao chamado de Deus. Neste caso de Demétrio, provavelmente ele foi enviado pelo próprio apóstolo João. Então ele não ia no vácuo, não era um auto-iluminado que agora chega e quer impor à igreja as suas visões. E é por isso que João dá um filtro, cuidado, para que a igreja não gaste os seus recursos de uma forma errada, porque os recursos são limitados. Nós, como comunidades cristãs, às vezes, como a nossa igreja é um pouco acima da média nacional, recebemos muitas cartas a pedir dinheiro. E nós temos que fazer seleção, obviamente. Não quer dizer que os outros ministérios não são importantes. Mas nós temos poucos recursos e os recursos que temos que investir nos objetivos e nos projetos que nós temos como comunidade. Então, João está a dizer: Diótrefes, esse é um mau exemplo, não sigas, Gaio. O homem que está à frente da igreja, apesar de ser o pastor, é curioso. Há muita coisa para dizer, não tenho tempo. Reparam qual era a atitude deste Diótrefes? Ele desejava o quê? O que é que diz a vossa versão? O que é isto? A minha diz que quer mandar em tudo. Quer mandar em tudo. A minha versão eu gosto dela. Ele diz assim: ele gosta de ter a primazia. Cuidado, irmãos, alerta a igreja. Cuidado com aqueles que querem ter a primazia. Cuidado com aqueles irmãos que têm muita sede por títulos. Mas eu ainda não sou líder, não sei o quê. Mas ainda não deram o título de pastor ou de diácono. Ainda não deram o título de responsável do louvor. Eu sei que a nossa igreja é enferma pelo contrário. Nós levamos montes de tempo a dar títulos a alguém. Se calhar é por causa disto. Porque já percebemos que há Diótrefes por aí. Pessoas que têm uma sede enorme por receber os galões. E acham que isso é que vai fazer deles uns bons servos de Deus. O bom servo de Deus é aquele que tem o coração. E é isto que João está a dizer. Gaio é amado porque ele procede como alguém que sabe quem ele é. Ele não anda a tentar captar a admiração das pessoas, mas ele é alguém que está vinculado ao amor que Deus tem por ele. Cuidado com os que desejam a primazia. E Diótrefes era um destes. Então, como é que Deus quer que nós alcancemos o nosso país? Que lições é que nós temos para tirar aqui? Eu gostaria de dar um resumo. Já avançámos muito na hora, mas um resumo daquilo que está a acontecer na nossa nação. Eu não sei se nós temos consciência disto, porque às vezes nós queremos fazer missões, investimos os nossos recursos em missões e queremos fazer missões, como se costuma dizer em bom português, onde já estamos a chover no molhado. E às vezes investimos porque pensamos, porque confundimos missões com apoio social. Missões da igreja deveriam ser partilhar o Evangelho, ainda que possamos levar os aspectos sociais, obviamente. Não devemos fechar os nossos olhos, porque, como diz Tiago, a verdadeira religião é cuidar dos necessitados, órfãos e viúvas. E ali não está a fechar o ciclo, não está só a dizer que é os órfãos e as viúvas, porque hoje há um leque enorme de pessoas necessitadas que podem não se encaixar nestas categorias. E ali está a resumir aqueles que não tinham qualquer rede social de apoio e deveriam ser apoiados. Então a verdadeira religião é isto. Mas ao mesmo tempo, só quando fazemos isto, ficamos aquém. E nós devemos ter atenção o que é verdadeiramente fazer missões. E nesse sentido, gostaria de deixar um pequeno vislumbre da realidade portuguesa. Isto é dados oficiais da parte da Aliança Evangélica Portuguesa. Eu sei que os dados de 2011, pelo menos, são verdadeiros e corretos, porque eu fiz parte deste censo. Eu andei a bater portas. Minha responsabilidade na altura foi fazer o levantamento nas igrejas da Grande Lisboa, e eu batia todas as portas que se diziam igreja evangélica. Então eu sei exatamente que os dados de 2011 estavam corretos. Mas estes são os dados das igrejas em Portugal. De 2011 para 2016 fecharam muitas igrejas em Portugal.
E é triste para nós. Esta é a realidade do nosso país. Neste momento, deveremos ter à volta de 970 igrejas, 964, diz aqui, em 2016. Esta é a realidade do nosso país. Obviamente há processos de secularização que estão a afetar a própria comunidade e estão a afetar a Igreja. Estes são dados oficiais da Aliança Evangélica Portuguesa. O que vos vou passar a seguir são dados da Aliança Evangélica. A grande onda de crescimento que nós vimos, aquele pico que nós vimos em 2007, muito deveu-se à imigração dos brasileiros e dos irmãos que vieram das ex-colónias, mas esse impacto, eu próprio estava na expectativa de que os irmãos brasileiros, ao virem para o nosso país, trouxessem um impacto na evangelização, mas a realidade é que eles não o fizeram. Eles acabaram por se fechar em comunidades próprias e, obviamente, fundaram muitas igrejas, algumas delas que abriam e fechavam à mesma velocidade, e daí aquele declínio, quando muitos deles saíram depois da crise de 2008 até 2011, essa crise se foi desvanecendo, alguns regressaram, porque perceberam que não valia a pena estar na Europa, mais valia voltar para o Brasil, e regressaram para o Brasil, daí fecharem tantas igrejas, mas eles não tiveram praticamente impacto nenhum na sociedade portuguesa. Então a Igreja Evangélica em Portugal continua a ser uma igreja de estrangeiros. A nossa igreja é talvez das mais parecidas com aquilo que deveria ser uma igreja portuguesa, porque é uma mescla da sociedade portuguesa e, de alguma forma, muito me orgulho das comunidades que nós pastoreamos, porque representam realmente aquilo que é o tecido nacional. Então, mas ainda assim a Igreja Evangélica é vista como uma coisa estranha, um corpo estranho. Obviamente as igrejas que surgiram por aí, que fizeram muitas ondas, acabaram também por não ter grande impacto, porque absorveram gente de outras comunidades. É interessante que há uns tempos atrás o programa Caminhos fez um pequeno vídeo de captação de entrevistas na rua para uma conferência que estávamos a ter em Lisboa sobre cidades, a evangelização de cidades, e foram entrevistadas uma meia dúzia de pessoas a perguntar: você conhece a Igreja Evangélica? E a maioria dizia: não, nunca ouvi falar, nem sei, não sei, evangelistas, qualquer coisa assim. A maioria das pessoas não sabe quem nós somos. E isto é triste, é lamentável. Quando fizemos o curso de Evangelismo Explosivo, estava aqui uma senhora que veio fazer a formação do curso de Evangelismo Explosivo. Ela vem de Mafra e ela estava a relatar no seu testemunho pessoal. E ela passou por uma crise. E ela, com 47 anos, ela dizia: só aos 47 anos é que eu telefonei para uma amiga minha, perguntei: olha, eu estou a passar uma crise, preciso de uma orientação espiritual, o que é que me recomendas? E ela diz: olha, eu vou a uma igreja evangélica. Ela diz: tu? Há uma igreja evangélica? Há 10 anos que eu trabalho contigo, nem fazia a menor ideia que tu tinhas uma outra religião. Ok, então indica-me o que é isso que eu quero experimentar. Curioso que essa senhora vivia em Mafra. E eu perguntei: mas você nunca ouviu o meu programa em Mafra? A Rádio Mafra emite o meu programa todos os dias, há mais de 15 anos. Disse: olha, curioso, eu tinha uma empresa e até tinha anúncios na Rádio Mafra, mas nunca ouvi o seu programa sobre a Palavra de Deus. E há milhões de pessoas assim em Portugal. São os crentes ninjas. Há crentes ninjas por aí. Está tudo na calada. Ninguém sabe que eu sou e de repente... Pumba, já foi mais. Quando solicitar. Quando solicitar, que a pessoa está preparada. Eu não quero apanhar ninguém de surpresa, senão ele descobre o Evangelho e ainda se salva. Então a Igreja adquiriu o que a Aliança Evangélica chamou o dom da invisibilidade. Ou seja, quase ninguém percebe que nós cá estamos. Eu desconfio, irmãos, que se nós fechássemos as portas, eu tenho estado a pensar nisto. A nossa Igreja, pela graça de Deus, está outra vez a crescer, o que é um bom sinal, e eu penso: ok, temos que pensar em instalações novas. Mas eu pergunto: e se nós sairmos daqui da rua, alguém vai dar conta que nós saímos? Se nós fecharmos aqui a porta e formos para um outro sítio qualquer, será que alguém aqui no bairro vai reparar que a Igreja Evangélica deixou de existir aqui? Eu espero que sim, mas temo que não. Eu gostaria que sim. Mas o impacto que nós temos na comunidade é tão diminuto. Ainda, graças a Deus, temos aqui algumas pessoas hoje aqui do bairro, não é? Temos aqui algumas pessoas do bairro. E começamos a ter, no último ano, isto é um fenómeno interessante, no último ano temos pessoas aqui da zona. Já agora podem fazer o sinal aqui, os que moram no bairro. Aqui, exatamente. Eu sei quem são, é só para a igreja saber. Porque a maioria de nós viemos de 20 km. Uma salva de palmas, somos iguais.
evangélicos. Então, por eles, pelo menos, eles iam notar, não é? Iam falar, epá, foram-se embora. Então, irmãos, precisamos sair acabar com este dom, que este não é espiritual. O dom da invisibilidade não é espiritual. Também acabar com esta ideia, e isto é dito pela Aliança Evangélica Portuguesa, não estou eu a dizê-lo, acabar com esta mentalidade de paróquia. Ou seja, há uma igreja aqui na rua, a outra ali da rua já não pode vir para aqui. Não é? Temos aqui a Embaixada Cristã, uma boa igreja, recomendamos, visitem também. Há a igreja da Filipe Folk, visitem também. Há a igreja aqui do outro lado, ali perto do IPO, visitem também. Há a Assembleia de Deus de Benfica, visitem. Irmãos, não andamos a fazer concorrência. Não podemos ter esta atitude de paróquia em que isto aqui é o meu bairro e mais ninguém pode vir. Quantos mais, melhor. Eu quero vos mostrar números assustadores. Números, conseguem ver estes números? Em Lisboa há 203 igrejas evangélicas. Significa que há uma igreja para cada 11 mil habitantes. Há muito por onde trabalhar. Não se preocupem com que eu vá para o desemprego. Eu não tenho essa preocupação. Não tenho a mínima preocupação de ficar sem trabalho, o pastor Paulo Pedro também não. Nós somos daqueles que trabalhamos para ficar desempregados. Gostaríamos imenso que houvesse líderes que pudessem assumir a nossa função e as nossas responsabilidades para nós fazermos outras coisas para o Senhor. Porque há muitas carências no nosso país. Imensas. É terrível pensar que na nossa população somos cerca de 0,43%. Nem chega a 1% da população. E obviamente queremos investir os nossos recursos onde há carência, onde há necessidade. Estarmos a investir recursos, eu com todo o respeito, a Bíblia, como é que eu hei de articular os meus pensamentos, que eles são tantos? Os irmãos sabem que eu amo Atos 1.8. E Atos 1.8 não estabelece a ordem de prioridades. Atos 1.8 diz que nós temos que ser testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Em simultâneo nós temos que fazer isto. Mas ao mesmo tempo, irmãos, quando eu penso em evangelização do mundo, eu penso, as carências do nosso país são tão grandes, como é que eu posso esperar que uma igreja pequena como a nossa possa sustentar um obreiro durante 20 anos na África, em países onde muitas vezes os evangélicos são mais do que nós? Angola. Qual é a percentagem de evangélicos em Angola? As últimas estatísticas que eu tenho são enormes. São à volta dos 15%. Como é que eu vou sustentar um obreiro no Brasil, onde cerca de 35, algumas estatísticas pessimistas, a 40% da população é cristã evangélica? Irmãos, deveriam ser eles a enviar missionários para cá, e não o oposto. Agora, eu não estou a dizer com isto que nós não temos que apoiar, mas uma família que está carenciada não significa que não apoie alguém carenciado. Mas se eu vou deixar de alimentar os meus filhos para alimentar alguém, então que repartamos de forma igual, pelo menos. Pelo menos. Então, quando eu olho para a realidade do nosso país, irmãos, eu não consigo, de boa consciência, gastar os poucos recursos que nós temos em países onde o Evangelho já está a ter um impacto muito maior, algumas 50 vezes maior do que aquilo que está a ter no nosso país, e às vezes somos pequenos, medíocres, na forma de evangelizar a nossa nação. Queremos fazer um bom folheto para alcançar os perdidos, pois o Fundo de Evangelismo não tem recursos. Queremos gastar, andamos a tentar fazer um bom website, pois, mas não temos dinheiro para pagar alguém que possa fazer isto. E acabamos por não ter recursos para alcançar a nossa nação, mas depois investimos em outras nações. Não tem mal. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Se é isso que Deus coloca no teu coração, faz. Mas percebe pelo menos a realidade em que tu estás. Ser como Gaio, que era generoso para com aqueles que serviam ao Senhor. Mas esta é a realidade da nossa nação. Temos a maior parte do país que carece de evangelização. Os piores conselhos por alcançar encontram-se no norte do país. A nossa igreja, de uma forma indireta, porque na altura ainda éramos menos pessoas aqui, o pastor que pastoreou esta igreja saiu para Vila Real de Trás-os-Montes. É o pior conselho em termos de evangelização da nossa nação. É onde há mais carências nesta área. As igrejas lá têm à volta de 20 pessoas. Então é mais ou menos uma igreja boa em Vila Real de Trás-os-Montes tem 20 pessoas. Aqui uma igreja boa em Lisboa tem à volta de 70 pessoas. Então a nossa igreja já está acima da média, o que é ótimo. Mas irmãos, não fiquemos confortáveis a pensar, bem, a igreja de Lisboa não precisa. Porque a igreja de Lisboa está cheia, a sala está cheia, irmãos. Se nós não formos gaios aqui na nossa comunidade, não vamos conseguir alcançar o nosso país. E esta é a realidade da nossa nação.
A Aliança Evangélica definiu o quinto minguante, como a área mais carenciada da nação. Estes concelhos, desde Castelo Branco até Viana do Castelo, os concelhos mais carenciados do nosso país, onde há mais de 1 milhão de habitantes e ao mesmo tempo as igrejas são minúsculas. Como eu disse, a média das igrejas lá tem cerca de 22 pessoas por igreja, o que é profundamente triste. Nós precisamos de ter atenção à nossa realidade nacional. O Alentejo é outra área carente do nosso país, não tão carente como o Norte, mas carente igualmente. Porto Alegre, Évora, Beja. Pela graça de Deus, os nossos filhos, nós tivemos pena porque eu estava em Algés, mas os nossos filhos a semana passada fizeram o esforço de sair daquele culto e foram acontecer um fenómeno inédito, que é ver um batismo em Almodóvar, lá na nossa igreja de Almodóvar. E saíram daqui do culto, fizeram quase 2 horas de viagem para ir assistir a um batismo em Almodóvar. Irmãos, isto é apoiar a igreja. Apoiar a igreja. Agora, há algumas famílias que estão a apoiar isto. A nossa igreja se calhar não está. Precisamos de mais gaios para que isto aconteça. Agora, eles foram por iniciativa deles. Não foi porque o pai mandou, antes pelo contrário. Eles estavam a querer arrastar o pai, só que o pai tinha compromissos nesse dia. E pena minha de não poder ter estado com aqueles irmãos lá em Almodóvar. Mas precisamos de apoiar estas comunidades no Alentejo. Quem irá? Perguntava Deus. É curioso que Deus faz esta pergunta a Isaías. Quem irá por nós? E o apóstolo Paulo responde a esta mesma pergunta. Como é que irão se não forem enviados? E como é que alguém ouvirá se não há quem pregue? Então nós precisamos de assumir se somos ou não verdadeiramente amados de Deus. Porque se somos amados como Gaio, irmãos, a resposta que nós temos que dar ao Evangelho de Jesus Cristo é poder ser sal e luz, ser perfume onde nós estivermos, para demonstrar o amor de Cristo. E não precisamos de ir para o estrangeiro, irmãos. Este país é só descer à baixa. Quem quiser fazer missões hoje pode ir até à Baixa e ali durante 1 hora ou 2 já visitou uma série de países. Acaba por visitar a Guiné, acaba por visitar, sei lá, tantos países que há por ali. É só encontrar as pessoas e ter um tempo de partilha. Se não forem à Baixa, vão ao aeroporto. Eu lembro-me há uns anos, quando estava mais relacionado com a rádio, viajava todos os anos para dar o relatório do programa de rádio, e eu ali em poucas horas encontrei um grupo de chineses, tive a oportunidade de falar do Evangelho, a seguir encontrei um grupo de nigerianos e partilhei o Evangelho com eles, porque eles estavam desnorteados, faziam perguntas acerca da cidade, como é que podiam ir, e obviamente tens que ser intencional. Podes dar algumas referências e aproveitar as conversas para falar do Evangelho. Eu dou graças a Deus porque a nossa comunidade tem 2 características interessantes. Temos irmãos entre nós muito generosos. Eu da outra vez estava a falar com um pastor de uma grande igreja do nosso país, e as nossas grandes igrejas em Portugal têm aproximadamente 400 pessoas, de uma grande igreja, e ele estava-me a falar das dificuldades financeiras, porque eles têm um auditório muito grande, etc. E ele estava a falar das dificuldades financeiras que estavam a atravessar, tiveram de despedir alguns obreiros porque não tinham recursos. E eu estava a pensar, mas este irmão, que tem uma igreja que é quase o dobro da nossa, porque a nossa, além de Lisboa, Margem Sul e o Forte da Casa, somos talvez 160, 170 pessoas regulares nos cultos, e eu estava a pensar, ele tem uma igreja quase o dobro, ou mais do dobro da nossa, e o orçamento dele é muito mais baixo do que o nosso. Sabem porquê? Porque nós temos irmãos generosos. Temos irmãos que já perceberam isto, que o Evangelho não é o pastor manipular para obter recursos, porque o meu salário não aumenta conforme os recursos da igreja. Os recursos que nós temos servem para alcançar outras vidas. Porque o meu salário é estabelecido pelos membros, não sou eu que o defino. E graças a Deus porque temos uma igreja generosa. E graças a Deus porque temos irmãos que ousam não ser ninjas. Não é? São crentes assumidos. E nos seus locais de trabalho, além dos papéis que têm de chefia, muitos ainda não só lideram as pessoas profissionalmente, como as lideram espiritualmente. Não é? Temos alguns exemplos, em breve iremos ouvir alguns testemunhos. Eu sei, há irmãos que estão a partilhar a sua fé diariamente, porque há gente desesperada. E quando perguntam, não podemos ficar calados, irmãos. Porque o país carece de gente séria. O país carece de luz. E nós temos os números horríveis diante de nós. Estes são os números das principais cidades que nós temos. Só há uma cidade, ou um concelho neste caso, que tem... por acaso aqui faltam os números. Ali também não aparece, no meu slide tinha antes.
os números. Só a única cidade que tem mais de 1% é a cidade de Sintra, Concelho de Sintra. É o único distrito de Portugal, aliás, o único concelho, não distrito, porque ele faz parte do distrito de Lisboa, o único concelho de Portugal com a taxa superior a 1% de crentes evangélicos. É Sintra. De resto, todos os outros concelhos estão abaixo de 1%. E isto é triste para nós. Não é por causa das percentagens, é porque nós sabemos que o nosso país não vai deixar de ser corrupto, não vamos deixar de ter políticos corruptos, não vamos deixar de ter problemas no ensino, não vamos deixar de ter problemas com a gravidez na adolescência, não vamos deixar de ter problemas noutras áreas, enquanto a população pelo menos não for 5 a 25% de verdadeiramente cristãos, pessoas que abraçam os valores cristãos. Só nesse nível é que a sociedade começa a ver alguma transformação. É quando a população assume os valores do Evangelho. Agora, nem sempre as percentagens correspondem verdadeiramente aos valores do Evangelho. Porque eu creio que se Angola vivesse realmente acima desses 15%, provavelmente as discrepâncias sociais não se viam tanto. Digo eu, não percebo nada disto. Se aqueles 40% fossem reais no Brasil, não havia esta pouca vergonha que se vê nos jornais. Porque o Evangelho estava a premiar. E alguns até se dizem pastores, que é mais grave ainda. Portanto, a esses, diz o apóstolo João, não os saudeis, nem os aceitem nas vossas casas. Sejamos exigentes com aqueles que se dizem cristãos e são falsos mestres. Sejamos rigorosos. Mas sejamos generosos para com aqueles que são os verdadeiros pregadores do Evangelho. Esta é a realidade da nossa nação. Estas são as conclusões da Aliança Evangélica Portuguesa. Das 964 igrejas identificadas, 404, ou seja, 42%, têm uma assistência média inferior a 25 pessoas. Portanto, tu podes dizer, olha, eu faço parte de uma mega igreja. Hein? Porque a nossa igreja é mega. Porque a média em Portugal é esta. Não é? Nós pertencemos a uma mega igreja. Há uma grande necessidade de, em primeiro lugar, revitalizar a nossa própria comunidade. Pela graça de Deus, eu costumo dizer, eu não posso queixar muito, porque nós somos uma das igrejas que crescem no nosso país. A nossa igreja tem crescido imenso. Tem havido anos que nós temos crescido 14, 15% ao ano. E isto é um fenómeno estranho à nossa nação. É verdade que depois alguns de nós não reparam, como nós vamos plantando outras igrejas, e algumas pessoas saem daqui para fora, nós pensamos, continuamos a ser poucos, pois, porque as instalações são pequenas, nós não podemos ter aqui 200 pessoas, já repararam nisso? Agora o passo seguinte é ou mudamos de instalações ou abrimos novas igrejas, e nós temos optado por abrir novas igrejas. É verdade que é um ritmo mais devagar do que aquilo que eu gostaria e os pastores gostariam, mas continuamos a fazê-lo, porque este é o desafio de Deus. O nosso país carece do Evangelho. Não tenhamos ilusões, não ficamos confortáveis. O conforto não produz coisas boas. Os irmãos já repararam, eu ouvi este exemplo e acho que é fantástico. Já repararam que as pérolas nascem nas ostras porque ela fica desconfortável? Sabem como é que nasce uma pérola numa ostra? É quando um grão de areia entra na membrana lá da ostra e aquilo começa a ficar tão desconfortável para a ostra que ela cria madrepérola para envolver aquele grão de areia. Já agora desiludo aqueles que gostam de pérolas, não estão a pôr senão grãos de areia ao pescoço. Ela cobre aquele grão de areia com madrepérola e é aquela madrepérola que se transforma naquelas pérolas maravilhosas, valiosíssimas. Mas é o desconforto que provoca isso. Irmãos, não fiquemos confortáveis. O conforto é um valor desta sociedade, é um valor da sociedade contemporânea. Nós valorizamos imenso o conforto. Se para nós é desconfortável, nós desistimos das coisas. Mas, irmãos, aproveitemos o desconforto para gerar pérolas à nossa volta. E isto eu espero que te gere desconforto, sinceramente. Que te leve a fazer alguma coisa diferente. O que é que nós podemos fazer de diferente para alcançar o nosso país? Eu quero-te sugerir 3 coisas que eu vejo nesta passagem onde João nos relata este homem como um exemplo tremendo de Gaio. Primeira coisa, ele sabia quem ele era. Gaio sabia que era amado de Deus. Gaio não andava a tentar conquistar a admiração das pessoas. Gaio fazia as suas atitudes por causa da convicção que ele tinha de quem ele era em Jesus Cristo. E por isso ele agia em conformidade. Então, nesse sentido, é o passo 2. Ele andava na verdade porque ele sabia quem ele era. Porque ele sabia que era amado de Deus, ele caminhava na verdade. Ele não abria mão do caminho que Deus lhe tinha proposto.
Irmãos, não nos tornemos cristãos ninja. Vivamos à luz daquilo que nós somos. E assumamos publicamente quem nós somos. Não tínhamos vergonha do Evangelho. Mas eu lá na empresa tenho um papel. Tens. Graças a Deus e dá graças a Deus pelo papel que tens. Aproveita o papel que tens para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que te transformou. E por último, procede fielmente. Irmãos, o nosso país não vai ser alcançado sem recursos. É verdade que há igrejas que exploram, usam os fiéis e a boa vontade dos fiéis para se aproveitar. Rejeita isto, não os saúda, nem os convida para estar em vossa casa, por amor de Deus. Mas não sejas tacanho ao ponto de pensares que a evangelização do nosso país vai acontecer sem os teus recursos estarem envolvidos. Eu não entendo porquê. Já tenho dito isto várias vezes. Era muito mais simples se Deus não dependesse de mim para a evangelização do país. Era muito mais simples se Deus não dependesse da minha boa vontade, da minha disposição para a evangelização deste país. Mas por algum motivo que eu não conheço, Deus decidiu, Deus determinou usar-te a ti e a mim, com os recursos que Ele me dá a mim e a ti, para alcançar esta nação. Irmãos, há coisas que custam dinheiro. Fazer um folheto custa dinheiro. Evangelizar custa dinheiro. Queremos fazer um almoço ou um jantar, custa dinheiro. E é preciso que cada um de nós possa contribuir com aquilo que Deus colocou no nosso coração. O ano passado, infelizmente, tivemos um ano atípico na nossa igreja, em que tivemos dificuldades, inclusive, para pagar as rendas às instalações que nós arrendávamos. Pela graça de Deus, tínhamos uma almofada e pagámos. Como é que vamos alcançar o nosso país se nós não conseguimos pagar a água, a renda, a luz deste espaço? Como é que nós queremos dar um salto? Eu estava a pensar, eu ainda não partilhei com os pastores, não sei se devo fazer isto. Eu estava a pensar, este Natal eu gostaria imenso de alugar uma sala de um hotel para nós fazermos o nosso culto de Natal. Estava a pensar nisto. Agora eu pensei, bem, vamos fazer um gasto e depois a sala vai ficar vazia. Porque obviamente não basta ter o dinheiro para alugar a sala, é preciso convidar pessoas para vir. Lembram-se do Natal do ano passado? Vou-te citar, sem a tua autorização. A Catarina disse, ainda bem que eu não convidei os meus amigos do trabalho, porque o nosso culto de Natal do ano passado, enfim, ficou muito aquém daquilo que deveria ter ficado. Irmãos, precisamos começar desde já a empenhar-nos, a orar pelos nossos amigos, por aqueles que não conhecem o Evangelho. Nós não podemos estar à espera do dia 16 para começar a orar por estas pessoas. Então eu estava a pensar, a sonhar com isto. Eu começo a sonhar, ainda esta semana partilhava com a Jenny, assim, será que está na altura de nós alugarmos umas novas instalações para começarmos a acolher as pessoas que estão a chegar? E eu pensei, bem, mas isto vai ficar caro. Vai se calhar custar mais 1000 euros por mês e nós não temos esses recursos. Proceder fielmente. Obviamente estejam descansados, já me conhecem, eu não vou fazer disparates destes sem primeiro ouvir a igreja, sem primeiro perceber se Deus nos está a conduzir por aí. Mas eu sonho com esta realidade. Sonho com o facto da nossa igreja ter impacto na nossa sociedade. De nós podermos alcançar... Repararam? Cada igreja de Lisboa tem a responsabilidade sobre 11.000 cidadãos. Nós não estamos a alcançar 11.000 pessoas. Mas poderíamos. Querem fazer uma conta simples? Isto vê-se quando nós pensamos em casamento. Onde é que está o Pedro Martins? Pedro Martins estava a fazer a lista de casamento, não é? E a dificuldade de quem prepara listas de casamento é quantos convidados vamos cortar. Não é quando vamos convidar. É quantos vamos cortar. A vossa lista, se vocês tivessem posto assim à vontadinha, chegava aos quantos? 200, não é? Então, podemos dizer que pelo menos o Pedro tem 200 pessoas responsáveis para poder evangelizar. Quem é que tem mais de 500 amigos no Facebook? Quem tem Facebook ou WhatsApp? Não, 100 amigos no Facebook. Ninguém usa essa ferramenta. 100 amigos, ok. 100, alguém tem 100 amigos. 100. Quantas pessoas tu conheces? Vamos imaginar que tu tens pelo menos 10 pessoas. O Mauro não entra nesta estatística, que ele arruína esta estatística. Vamos imaginar que tu tens 10 colegas no teu trabalho. O Mauro tem 3.000, portanto não conta. Ele arruína a estatística. Tens 10 colegas. Quem tem 10 colegas no trabalho? 10, pelo menos 10. Okay. Alguém pode multiplicar estas mãos por 10? E na escola? Quem tem 10 colegas, não estou a falar de amigos íntimos, 10 colegas na escola. Alguém pode levantar a mão, se faz favor? Alguém pode multiplicar isto por 10?
Quem multiplica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Vá, 20 nós temos 10 amigos. Os outros coitados venham ter comigo e podem-me adicionar como amigo, está bem? 20 vezes 10 dá? 20 vezes 10? Quantos não ouvi? 200. Percebem, irmãos? Podemos alcançar mais pessoas do que estamos a alcançar. Este país precisa. Mas tu tens que proceder fielmente. O proceder fiel, e eu concluo com isso, irmãos, proceder fielmente não é fazer isto uma semana. Percebes? Fazer fielmente alguma coisa é fazer sistematicamente, consistentemente e perseverantemente. Não é, eu já falei do Evangelho esta semana, pronto. Eu já lhe falei 2 vezes, pronto. Proceder fielmente. De forma sistemática. De forma organizada. De forma inteligente. Também não é falar constantemente, sempre até saturar a pessoa. É ser inteligente na abordagem. É esperar que a pessoa até nos solicite. É talvez ficar na expectativa e a pessoa diga, tu tens um comportamento estranho, porque é que tu ages dessa forma? E tu tens uma oportunidade tremenda para partilhar o Evangelho com essa pessoa. Não tens que obrigar ninguém a ouvir uma coisa que ela não quer ouvir. Não sejas chato. Ser inteligente. Partilha o Evangelho com quem Deus colocou no coração dela para ouvir o Evangelho. Sabes? É Deus quem traz até nós as pessoas que iam ser salvas. Deus já tem algumas pessoas que Ele quer chamar a Ele. E Ele vai tropeçar essas pessoas no teu caminho. Vai colocá-las no teu caminho, tu vais tropeçar nelas certamente. Então, irmão, proceder fiel. 3 coisas que tu precisas fazer para podermos alcançar o nosso país. Saber quem eu sou, andar na verdade e proceder fielmente. Eu gostaria de terminar, irmãos, orando, porque talvez nós começamos no início por pedir perdão, por perceber que o nosso Deus nos perdoa. Mas eu desconfio que se calhar há alguma coisa nesta área que nós precisamos pedir perdão também. Talvez não estamos a ser tão fiéis com aqueles que nos alimentam espiritualmente como deveríamos. Talvez somos rigorosos com esses e brandos com os falsos profetas. Talvez não andamos assim tanto na verdade, que o nosso testemunho não é assim tão extraordinário como nós imaginamos. E talvez o nosso proceder não é tão fiel e tão sistemático como deveria ser. Então eu gostaria de te convidar nesta hora a teres um tempo de oração com o teu Deus. Falares com Ele. Porque, irmãos, é o teu testemunho, sim. É com o teu testemunho que Deus conta. É com a tua palavra que Deus conta. Não penses que é o teu vizinho, que é o outro que tem a responsabilidade, que é o pastor que vai ter a responsabilidade. A igreja do primeiro século crescia porque os crentes evangelizavam. Na igreja eles eram edificados. Não era a igreja que evangelizava no púlpito, eram os crentes no terreno que falavam do Evangelho. E os crentes vinham à igreja para ser treinados, edificados, para poder sair animados e evangelizar. Então, irmão, põe-te em ordem com Deus, porque Deus quer te usar. Ele ama-te profundamente, Ele quer que tu saibas que tu és amado. E por isso Ele colocou pessoas importantes na tua vida, porque tu saibas que és amado. Mas Ele espera que tu ames também. Ele colocou pessoas importantes na tua vida para tu demonstrares o amor de Deus. Não negligencies o amor de Deus para com os outros. Anda na verdade. Procede fielmente. Deus dá-nos a simplicidade e a capacidade de trazermos à nossa mente este ensino da tua palavra. O nosso país só será verdadeiramente evangelizado quando nós agirmos desta maneira, como Gaio fez, honrando aqueles que eram verdadeiramente espirituais, honrando-os de uma forma concreta, de uma forma palpável e visível. E por isso nós nos dispomos nas tuas mãos a continuar a proceder, aqueles que já procedem de forma adequada, continuarem a ser fiéis. Porque temos muitos irmãos aqui que são fiéis, que têm feito de uma forma correta aquilo que tu lhes pedes, Senhor. E eu oro para que tu continues a abençoar. À semelhança daquilo que João orava, faz prosperar, ó Deus, o trabalho das suas mãos. Faz prosperar, ó Deus, a sua profissão. Dá-lhes saúde, Senhor, para que eles possam glorificar o teu nome.
e dá-lhes a prosperidade e a saúde na medida da sua alma, na medida em que eles têm o coração rendido a Ti, na medida em que eles têm os olhos colocados no Teu reino. Senhor, eu Te agradeço pela Tua palavra, pela forma como Tu falas aos nossos corações. Usa-nos, ó Deus, para a Tua honra, para a Tua glória. Nesse nome mais alto, o nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de passar a concluir a ceia do Senhor e tomarmos juntos este elemento que recorda a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Nós somos chamados a servir